Olá! O glaucoma é uma das principais causas de cegueira no Brasil, onde se estima que 900 mil pessoas já sofram com o problema. Para alertar para a importância da prevenção, a Câmara dos Deputados realizou audiência pública e sessão solene. O autor do pedido para a realização da cerimônia foi o deputado Eduardo Veloso, do União do Acre, nosso convidado para este Palavra Aberta. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Deputado, o que é o glaucoma? O glaucoma, primeiro agradecer, Vânia, o convite. O glaucoma é uma doença degenerativa do nervo óptico e que tem o principal fator, o aumento da pressão intraocular. Então, com o tempo, a pessoa vai perdendo a visão lentamente, é o que a gente brinca de chamar de ladrão silencioso da visão. Então, pouco a pouco vai perdendo a visão, vai perdendo o campo visual e aquilo vai se fechando. Quando a pessoa menos, mal percebe, ela está esbarrando nas coisas. Por quê? Porque quando o campo vai fechando, é como se você pegasse uma revista, dobrasse ela e olhasse, você só tem aquele campo central de visão. E aí já está meio que irreversível, a doença não tem como, depois de acometido, retornar à visão. E o que causa o glaucoma? Então, o principal fator é a pressão alta. Pressão alta do olho, específica do olho. Para você entender, a falta de perfusão sanguínea dentro dos vasos sanguíneos no olho faz com que a retina, que é a nossa parte nervosa do olho, que leva a informação do olho para o cérebro, ela não receba o tanto de oxigênio necessário através do sangue. Vou dar um exemplo. Imagine que você tem uma pressão dentro do olho acima da pressão arterial. Ou seja, se a pressão do olho sobe, por mais que seu coração bombeie sangue, aquele sangue não vai chegar em todo local no olho. E as fibras da retina vão morrendo e vão deteriorando o nervo óptico. E isso faz com que a gente vá perdendo a visão lentamente. Tem alguma parte da população que seja mais acometida, não? Tem. Geralmente a população negra e as mulheres são mais acometidas. E pessoas acima de 40 anos. Por isso que a gente tem que dar ênfase. Todo mundo acima de 40 anos tem que fazer uma rotina oftalmológica frequente. O ideal é de ano em ano. Pois é, deputado, o senhor promoveu diversas atividades aqui na Câmara dos Deputados para divertir. Como é que a gente tem que fazer essa prevenção? Como é que se faz essa prevenção? Primeiro, qualquer pessoa precisa fazer exames oculares com frequência? Uma excelente pergunta. O ideal é que ao nascer, o ideal é que se faça o reflexo vermelho e um fundo de olho mais adequado. Hoje nós temos tecnologias que dá até para tirar foto e fazer por telemedicina. Então, ao nascimento, o ideal é que se tenha um exame pelo menos do fundo de olho e da parte externa do olho, que dá para fazer por telemedicina. Até os 4 anos, que é quando entra numa creche ou entra no período pré-escolar, o ideal é que se tenha um exame oftalmológico. Até os 18 anos, mais 2 ou 3 retornos. Acima disso, o ideal é que a cada 2 anos e acima de 40 anos, a cada ano. Então, a gente tem que ter essa rotina oftalmológica. Existem políticas públicas para esse tipo de prevenção? Existe, sim. Em parceria, o nosso Conselho Brasileiro de Oftalmologia é o nosso maior órgão da oftalmologia. Então, eu, como oftalmologista, faço até parte dele, representando a seccional Acre. E nós desenvolvemos, junto aqui ao Ministério, alguns dias de combate ao glaucoma. Então, no dia 26 de maio, todo ano tem a política, o mês do glaucoma, como chamamos. E aí, no Brasil inteiro, se é feito 24 horas de glaucoma. Tanto clínicas particulares quanto entidades públicas aderem a esse projeto e todo ano as pessoas têm sim como participar e saber se tem ou não o glaucoma. Agora, o senhor é oftalmologista. Isso. Qual a sua experiência no consultório? Quer dizer, as pessoas sabem, elas levam a sério. O senhor, chega o paciente, o senhor fala, o senhor tem glaucoma, o senhor tem que fazer isso, isso e aquilo. Aí essa pessoa volta daí a 5 anos
Sem ter feito nada. As pessoas sabem que é muito perigoso. E por que o glaucoma é tão perigoso? Ele é irreversível? O que ele pode causar na vida de uma pessoa? Então, o dia a dia, né, a rotina, eu até mudei a forma de conversar com o paciente. Eu explico para ele assim, você hoje tem uma tendência a desenvolver glaucoma. Glaucoma é uma doença grave, silenciosa, que vai levar você, se não tratado, à cegueira. E, geralmente, o tratamento é apenas o uso de colírios, né, numa fase inicial. Existem também tratamentos a laser e cirurgias fistulizantes, que a gente chama, que é uma drenagem que a gente faz de dentro do olho para um espaço subconjuntival que deixa ali controlando a pressão. Então eu sempre brinco e falo para ele assim, como a hipertensão arterial, a maioria das pessoas que têm hipertensão arterial, elas não sentem nada. Vou te dar um exemplo, eu tenho pressão alta, não tenho problema renal, não tenho problema nada, é mais genético. Então eu tomo uma medicação todos os dias para evitar com que eu tenha um aneurisma, um infarto, com que eu tenha algo que aquela pressão pode me levar ao futuro. A mesma coisa é a pressão intraocular, o glaucoma. Você, em geral, quando é detectado bem no início, antes mesmo da pessoa ter perda, você vai usar um colírio para evitar com que você tenha algum problema lá na frente. Então, hoje sim, dá com a tecnologia que nós temos para prevenir a maioria dos casos. E os pacientes levam a sério? Então, uns entendem, outros não. Vai muito do conhecimento, assim, da escolaridade do paciente. A gente frisa muito para aqueles que têm um nível de escolaridade mais baixa, frisar que isso pode levar à cegueira. Mas o nosso maior entrave é o valor. Se a gente tem uma pressão de média a moderada, um colírio que é 10, 15 reais passa a custar 80. Então, existe esse custo e isso pode impactar diretamente no não uso da medicação. Nós, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, temos políticas públicas que hoje o SUS, teoricamente, ele dá a medicação. Não é muito... existem, como é que eu falo para você, épocas de financiamento extra complementar às prefeituras, aos estados, para que isso aconteça. Então, existe isso dentro do SUS, mas não é muito divulgado e usado. Agora, com esse novo projeto de mais especialistas, está se retornando a detecção do glaucoma. Existe uma linha para isso dentro da oftalmologia. Agora, deputado, em termos de políticas públicas gerais, no campo da visão, de forma geral, quando eu era pequena, na escola pública, eles faziam exame de vista, como a gente diz, logo no primeiro ano primário. Também eu sou faz bastante tempo, mas o primeiro ano do ciclo básico. E ao longo da vida, nas escolas públicas, eles faziam esse tipo de controle. Agora, a gente vê, conversando com as pessoas, que elas, às vezes você vê que uma pessoa está com uma catarata muito avançada, porque está começando a ver embaçado e reclamando. Mas o brasileiro tem pouco hábito de cuidar dos seus próprios olhos, né, deputado? Então, essa é uma complicação para a política pública. Com certeza. Né? Hoje nós até temos um número, vou falar aqui para você, de profissional que daria para cobrir o Brasil todo, só que eles se concentram em determinadas regiões. E várias regiões também ficam desassistidas. Esse é um problema. O segundo problema, nós teríamos que ter realmente de rotina escolar, eu acho que na mudança, nós até entramos com um projeto de lei, na mudança do ensino médio para o fundamental, na troca de cada ensino desses, se ter um exame de oftalmologia. Isso é válido para que a gente possa diminuir e melhorar o glaucoma e também, só para você ter uma noção, 33% dos nossos estudantes não têm uma refração adequada. Ou seja, eles às vezes rendem menos, não querem estudar
Por quê? Porque não enxergam direito, eles nem sabem que não enxergam direito. Eles vieram ao mundo enxergando mal e acham que o mundo é daquele jeito. Isso acontece muito. E, bom, o senhor falou que o senhor tem um projeto nesse sentido. Nós temos um projeto lá no estado do Acre, que a gente dá atenção junto ao governo do estado, chamado Saúde na Escola, que a gente consegue, não 100%, mas uma boa parte das escolas, todo ano a gente consegue fazer uma pré-avaliação. Existe expectativa de trazer esse programa para o nível nacional? Tenho expectativa, sim. Nós lá no Acre, nós temos a nossa clínica desenvolveu um projeto chamado Projeto Veja Mais Brasil. É uma telemedicina modificada. Como é que é uma telemedicina modificada? A telemedicina, durante a pandemia, ela se popularizou muito. E todo mundo imagina que a telemedicina, eu vou pegar o celular e olho, falo com o médico e tudo. E se a gente parar para pensar, a telemedicina já acontece há muitos e muitos anos. Quando você faz um raio-x, uma ressonância magnética, uma tomografia, você entra num equipamento, ali sai uma indicação, existe uma indicação médica para aquele exame, e depois um outro médico faz a leitura da indicação e tenta ver, através das imagens, lhe dar um resultado que chega ou no seu WhatsApp, ou no seu e-mail, ou você pega fisicamente, não é certo? Uhum. E nós desenvolvemos esse projeto chamado Veja Mais Brasil. Como é que funciona esse projeto? Você vai em um centro, que ele pode ser móvel ou não, tem técnicos capacitados, fazem uma série de questionamentos a você e lá nós filmamos a parte anterior do seu olho, aferimos a pressão do seu olho, fazemos uma varredura digital igual foi feito aqui na Câmara, na semana do glaucoma. Nós tiramos uma foto do olho e tudo isso vai para uma nuvem e de lá o médico faz o exame, né? Assim, no caso, analisa as imagens, as perguntas e tudo, e você recebe o retorno dessa consulta no seu WhatsApp. Esse é o projeto Veja Mais Brasil. Por que nós pensamos nisso? Porque hoje no Brasil nós temos por volta de 1.500 municípios que não têm o especialista em oftalmologia. E isso poderia ser uma forma de nós resolvermos esse problema com uma assistência de qualidade. Assim, nós conseguiríamos expandir isso para o Brasil inteiro e montar centros de referência e contra-referência. Vou dar um exemplo. Nas cidades aqui do norte da Bahia, aqui perto do Distrito Federal, tem cidades que não têm oftalmologista. E ali nós faríamos polos de drenagem para certos locais. Com isso, o projeto Veja Mais Brasil consegue resolver numa única consulta de 88% a 92%, dependendo da regional, resolvido numa primeira consulta. Ou seja, de 8% a 12% seriam encaminhados para um centro mais especializado com uma consulta presencial. Então, assim, a gente conseguiria abranger o Brasil todo. Esse é meu sonho, é uma das políticas que eu estou. Eu, como deputado da saúde, o nosso propósito é o combate à cegueira. Muito obrigada, deputado. Nós conversamos sobre a prevenção do glaucoma com o deputado Eduardo Veloso, do União do Acre. Se você quiser rever este programa, vá ao nosso canal no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.